Muita gente hoje se apresenta como criador de conteúdo. Talvez por isso a avalanche de textos e imagens diante dos nossos olhos. Com a inundação de dados, um ofício tão antigo quanto a comunicação humana ganha destaque como profissão do futuro, o ofício de editor ou curador de conteúdo. Aquela pessoa com a difícil tarefa de selecionar o que é relevante no meio desse vendaval de conteúdos. O meu convidado é um legítimo representante dessa profissão do futuro e não é de hoje, editor e fundador da Companhia das Letras, Luiz Schwartz. Bem-vindo ao Provoca. Obrigado, prazer estar aqui, Marcelo. Este aqui é o Provoca no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais ou em versão podcast no seu tocador preferido. E aí, Luiz, esse ofício seu é coisa do passado, do futuro ou finalmente o ofício mais relevante do presente para ser reconhecido assim? O papel do editor enquanto um mediador, né, e também uma pessoa que busca curar as coisas, curar tem muitos sentidos, né? Também buscar as nuances. Isso tudo vai contra uma corrente muito forte dos dias de hoje, das coisas não terem mediação, delas irem direto, não terem uma reflexão, a comunicação toda muito radical. Então, esse papel de ser um mediador, um verdadeiro mediador entre criadores e imaginadores, eu diria que o escritor é um artista, um criador, e o leitor é um criador de imaginação, um imaginador, né? E a gente faz esse papel de intermediário. Nós estamos num mundo que precisa de intermediação, né? Um editor é um cara que faz basicamente o quê, Luiz? Nós escolhemos o que será publicado, que é uma enorme responsabilidade, uma responsabilidade na qual muitas vezes erramos, outras acertamos. Você, de alguma forma, passa a representar os leitores perante o escritor. Então, você tem que ler aquilo com os olhos de milhares de pessoas que lerão depois e fazer esse caminho entre esses dois polos, administrar todo o caminho. Quando chega no leitor, de alguma forma, você tem que estar representando o escritor. Quando você lê primeiro, você representa os leitores. Depois, você faz todo esse caminho do livro que é um objeto que eu venero, né? É um poço de criação, de arte, de debate. Então, de certa maneira, nós somos aqueles homens e mulheres do caminho, né? Do caminho das ideias, da criatividade, da arte. Eu quero mostrar para eles porque você foi lá e se atreveu a falar desse ofício de uma maneira muito transparente, né? Muito direta, e sentiu essas dores todas. Como que foi? Por que você resolveu escrever um livro sobre esse ofício? O primeiro leitor, ensaio de memória. Eu acho que eu fiz alguns livros anteriores, comecei com 2 livros infantis. Um deles eu gosto bastante até hoje, que é uma coisa rara. Depois eu fiz... Qual que é o que você gosta? É o Minha Vida de Goleiro. Tá. É um livro que eu falo da minha infância, como filho único, filho de imigrantes que sobreviveram à guerra. Depois eu fiz 2 livros de contos que eu já olho com mais criticamente. Tá.
E aí eu resolvi, eu estava sempre com a ideia de fazer alguma coisa sobre a vida do meu pai. Meu pai teve uma vida heróica, escapou do trem que estava levando ele para o campo de concentração. O pai dele morreu no campo, mas o ajudou a fugir. Falou, vai filho, vai, o trem quebrou. Ajudou a fugir no trem, No trem, né? exatamente. E essa história do meu pai, todo o silêncio da vida dele, a tristeza, a culpa, marcaram demais a minha personalidade. Então, muitas vezes que eu escrevi, a sombra do meu pai aparecia em alguns dos contos. E eu queria escrever um livro sobre ele. Até que eu descobri que a forma de eu falar sobre ele, a forma do meu livro anterior, é tratar da minha depressão, era tratar da minha depressão. Então eu escrevi O Ar Que Me Falta, Sim. que é um livro que trata dessa transmissão entre Sim. 3 gerações, da depressão, a culpa do meu pai, de certa maneira, transmitida para mim por caminhos da vida. E quando eu fiz esse livro, que era a história da minha depressão, alguns amigos falaram, poxa, mas como é que você faz isso e não fala da sua vida de editor? Do que você faz, Exatamente, né? querendo buscar também um sucesso profissional que alguns me atribuem. Aí eu falei, não, é impossível juntar o livro da história da minha família, da minha depressão, com a minha história profissional. Mas aí eu fiquei com essa provocação. Sim. Poxa, eu tenho que contar essa história também. Ficou faltando, né? E aí eu resolvi fazer, mas eu resolvi fazer de uma forma diferente, não como história de sucesso. Sim. Né? Eu tentei fazer como uma coisa, como você falou, com transparência, com humanidade. Você não acha que está evidente ou eu estou sendo muito otimista, mas de um renascimento de um interesse pelo livro, pela leitura? Eu acho que sim. Eu acho que a frase brasileiro não gosta de ler é uma frase ruim. Muitos brasileiros, infelizmente, não sabem ler. Fazem parte do analfabetismo funcional. Como que sabem, é isso? Sabem as palavras, sabem compor, mas não sabem usar. O analfabetismo funcional não é aquele analfabeto completo que não sabe exatamente, mas ele não consegue fazer sentido à sua leitura. Agora, aumentou por bons governos que nós tivemos, com alguns intervalos, enfim, o índice de analfabetismo no Brasil diminuiu bastante. Então, aí nós temos montes de provas de que o brasileiro gosta de ler. Sim. A gente tem o fenômeno das feiras de livro, que a gente vê aqueles corredores completamente cheios de gente jovem. Jovem por horas, né? E tendo cenas de bitomania. Sim. Com os seus escritores fazendo filas, gritando. Ah! Isso não se via, né, Luiz? Foi crescendo, sabe, Marcelo? Tem algumas coisas que eu acho que explicam isso. Primeiro lugar, trabalho educacional. Eu sempre disse assim, como editor, eu não quero pedir nenhuma isenção de imposto, não quero nada, eu quero que o governo dê educação para o povo. Isso é que é minha requisição como cidadão e como cidadão editor. Depois, eu acho que um outro fator muito importante foi que governos, desde o Fernando Henrique Cardoso, melhorando ainda mais com os governos Lula, até metade da Dilma e depois voltando um pouco mais para frente, institucionalizaram compra de livros para bibliotecas escolares, atingindo públicos de baixo poder aquisitivo. Isso aí formou leitores. Esse pessoal jovem que está correndo nos corredores da Bienal, eles são frutos das políticas de bibliotecas dos governos democráticos brasileiros. Sim.
E também tem fatores curiosos, Marcelo. Harry Potter é um formador de leitores. Sei, de leitores de outros livros. Muita gente começou a ler com Harry Potter. Isso. E aí criou um tesão tão grande por leitura, porque aquilo são livros muito bem feitos em termos da comunicação com os leitores. Então eu digo que tem uma geração Harry Potter aí. Sim, então você pode ter razões das mais diversas, desde a política educacional a um fenômeno mundial de um best-seller que forma leitores, assim como outros agora estão formando. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Sangue de Jesus tem poder! Nesse livro você conta a história de alguns sucessos e alguns fracassos. Sucessos que você deixou passar, estou querendo dizer, né? Como foi o caso do Harry Potter, foi isso, não? Sim, porque o Harry Potter ele foi lançado por uma editora na Inglaterra com a qual eu tinha muita proximidade. A editora do Harry Potter era da editora da Liz Calder, que fundou a Flip e cuja fundação eu participei muito. Eu dividi de alguma forma. Ela teve a ideia, mas de alguma forma o protagonismo da criação daquele trabalho eu participei bastante. Então eu tinha muito contato com ela. E ela um dia me falou, olha, tem um negócio aqui, um livro aqui, que está pegando muito. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. E aí o livro veio. A Lili, minha mulher, cuidava dos livros infantis naquela época. Hoje quem cuida é minha filha, Júlia. E ela estava fazendo o doutorado, a livre-docência dela, e não estava podendo se dedicar aos livros infantos juvenis. E a gente passou para uma leitora fazer a avaliação daquele livro. E, desgraçadamente, ela teve a ideia de que os livros brasileiros eram melhores e que a gente não precisava do Harry Potter. Tá. E a vida do editor, Marcelo, é feita desses erros também. Você tem algum outro que você se lembra? Você vai até me cortar o programa aqui se eu te contar que a gente não quis Guerra dos Tronos, por exemplo. Né? Game of Thrones. Game of Thrones, ficamos com medo por causa do tamanho. As opiniões imbecis que os editores têm, ou os erros que eles fazem. Sim. Tem uma passagem no meu livro que eu conto cartas de devolução de editores, falando, por exemplo, que o Diário de Anne Frank não tinha humanidade. E quem se interessaria por aquele dia a dia daquela menina? Ou que a Fazenda a Revolução dos Bichos, né? A Fazenda dos Animais, os porcos são mais inteligentes que os humanos, como é que pode ser? Os editores são capazes de cartas de devolução horríveis, de erros, porque também somos humanos. Claro. E recebemos um volume de propostas Dá uma ideia. Inalcançável. Dá uma ideia de quanto que você recebe. Não tenho como transformar em números, mas para você ter uma ideia, a Companhia das Letras hoje quase não consegue mais ler originais mandados por e-mail. Nós abrimos no nosso site ocasiões em que as pessoas podem mandar, dentro de uma quantidade que nós poderemos vir a ler. A gente fecha em 10 minutos, mais ou menos, ou 15. Porque vem um volume tão grande que nós não poderemos ler. Nos mercados, um mercado como os Estados Unidos, tem uma profusão de agentes literários que são os intermediários dos futuros intermediários. Eles fazem aquela triagem, eles passam a representar um autor. Isso. E aí mandam para os editores, escolhem para que editores eles querem mandar, e de certa maneira eles são aqueles triadores, porque um editor americano não recebe nada pelo correio, o correio eletrônico, nada. Ele só recebe de um agente literário. No Brasil, existem agentes muito bons, mas não existem em profusão, a ponto de poder representar o número de pessoas
que querem escrever livros. Além disso, Marcelo, tem uma crença de que é muito fácil fazer um livro. Sim. E não é. Todo mundo se acha um autor em potencial. E, gente, é muito difícil escrever. Nesse livro, você conta do seu encontro com vários escritores que dão a vontade de cada um daqueles encontros virar um outro livro. Por exemplo, para eu saber como que é conviver com Oliver Sacks. O meu encontro com ele foi uma das coisas mais emocionantes, né, da minha vida. Eu idolatro o trabalho dele como escritor. Para os que não conhecem, ele é um neurologista que escreve histórias a partir da sua vida profissional, mas que, no fundo, você lê como se fossem contos, né? Contos em que destrincham a mente humana, a particularidade humana, a especialidade de cada ser, né? E eu, cara de pau, escrevi, como eu soube que ele gostou muito das capas dos livros brasileiros, eu falei, bom, vou escrever. E escrevi para a assistente dele, que eu teria muito prazer em conhecê-lo e tal, e que eu estava indo para os Estados Unidos, e ela falou, tá legal, vem aqui, vamos almoçar. Aparece aí. E aí eu fui, nervoso, e conheci um homem excepcional, uma figura excepcional, bondosa, tímida, gago. Ele sai do almoço, de repente, passa naqueles lugares em Nova York que sai aquela fumaça, fica cheirando assim a fumaça. Um homem muito especial. And actually, I'm a little visually impaired myself. I'm blind in one eye and not terribly good in the other. And I see the geometrical hallucinations, but they stop there. And they don't disturb you? Because you understand what's doing it, it doesn't make you worry? Well, they don't disturb me any more than my tinnitus, which I ignore. They occasionally interest me. I have many pictures of them in my notebooks. I've gone and had an fMRI myself to see how my visual cortex is ticking over. And when I see all these hexagons and complex things, which I also have in visual migraine, I wonder whether everyone sees things like this and whether things like cave art or ornamental art may have been derived from them a bit. Agora, ele era um homem que falava das fragilidades humanas. E aí eu volto um pouco para a tua primeira pergunta do papel do editor. Eu digo que nós somos intermediários entre as fragilidades. Porque num trabalho literário, o que você está fazendo é expor diferentes formas de fragilidade que nos compõem. E ao ler, você cria uma identificação das suas fragilidades de leitor com as fragilidades dos personagens, com a humanidade que aqueles personagens têm. É interessante também ver um grande escritor nas suas fragilidades. Na sua, né, mostrando o quanto que é um ato muito de desnudamento, né? Entrega, né? É incrível, né? Se você se entrega, você se emociona. Então, de alguma forma, ali também tem o termômetro de como os leitores vão reagir, de como essa emoção vai surgir ou não. Passar incólume por um livro de poesia, literatura, ou mesmo de ideias, sem se emocionar ou sem refletir e se transformar a partir daquela leitura. Então, o livro, bombou. O primeiro livro que eu separei aqui é do meu autor, que talvez seja o meu autor preferido, junto com outros autores ali da USP, da tradição crítica, Antônio Cândido. Separei especificamente esse livro chamado Vários Escritos, ele tem vários outros, mas eu acho que aqui tem um texto que se chama O Direito à Literatura, que é um dos meus textos preferidos do universo, assim. Eu acho que qualquer brasileiro precisa ler esse texto. É um texto publicado em 1988, ano da nossa Constituição, e acho que ele faz um balanço muito interessante sobre como a gente concebe a literatura nesse país e como a gente poderia concebê-la. E no próximo bloco,
eu vou querer saber se o curador, o editor, também pode virar uma espécie de curandeiro, né? Pela forma com que ele recorta o conhecimento humano. Será que o editor é capaz de ajudar na cura de um mundo cada vez mais acelerado, fragmentado? Vamos saber. Até mais. Bem no início da monumental A Divina Comédia, o poeta nos alerta: no meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Quem nunca, né, Dante Alighieri, nessa era da aceleração da comunicação, com surgimento de tecnologias que parecem mágicas, estaria a realidade pedindo assim um editor, um curandeiro, alguém que seleciona alguma coisa nessa avalanche? E aí, Luiz, você topa ser um editor de tudo para melhorar a humanidade, se alguém te fizer essa proposta? Não sou capaz disso, mas tento fazer a minha contribuição na minha área. Esse início, né, da Divina Comédia é tão interessante, né, porque, no fundo, é quase como todos os inícios, no quais você está perdido numa selva escura sem saída. Eu usei no livro um pouco para representar um dos grandes começos de livro. E também um começo que representa o começo. Como é que o escritor se vê na frente daquela tela branca, antigamente na frente do papel branco, que ele ia escrever à mão ou datilografar. Aquela tela, Marcelo, é o símbolo do infinito, que ele vai começar a percorrer, vai começar a transitar ali. Mas é fogo. Você está lá naquele começo. O que acontece nesse começo? Eu acho que o branco te toma, de certa maneira. O branco te toma até surgir aquela ideia que vai conseguir fazer com que aquele branco vai sendo preenchido frase a frase. Tem escritores que planejam os livros, tentam planejar quase integralmente. Sim. O Saramago, por exemplo, ele passava 6 meses imaginando o livro na cabeça dele sem fazer nenhuma anotação. Só na cabeça? Só na cabeça. Depois de 6 meses, ele sentava e fazia uma primeira versão. No começo, quando eu o conheci, ele ainda datilografava. Desculpe, ele escrevia à mão, datilografava, corrigia o original datilografado e aí entregava limpo para o editor. Mas até chegar lá, ele passou por um planejamento muito grande. Mas ele mesmo fala que aquele planejamento nem sempre funciona, que as frases vão trazendo outras frases. Agora, tem escritores que sentam, o John Cheever, né, falava isso, outros, se não me engano, o E.M. Foster, ele fala que ele só consegue pensar na hora que ele vai escrever. Então, eu até brinco que escrevo, logo penso. Muda a frase do Descartes, penso, logo existo, né? Eu escrevo, logo penso. Então, tem todos os métodos possíveis. Sim. Aqueles que entram sem nada na frente da tela em branco e aqueles que já chegam com o livro bastante planejado. A única coisa que eu posso dizer da minha experiência é que o planejamento completo não existe. Isso é a estrutura do primeiro ato, do Alto da Compadecida. Eu substituí o inglês por um padeiro e escrevi aquilo que ia ser uma peça e um ato. Mas aí eu tomei gosto, peguei um outro folheto chamado História do Cavalo que Defecava Dinheiro, fiz o segundo ato, baseado nele. E baseado no outro folheto chamado O Castigo da Soberba, eu fiz o terceiro ato. Então, quando eu terminei, em poucos dias, em 20 e poucos dias, estava escrita a peça, baseada toda na literatura de Cordello. E, dessa maneira, pode-se dizer que é praticamente toda a minha obra literária. Qual o papel do Brasil nesse cenário
que nós estamos olhando para o mundo mesmo, assim, hoje. A Economist, um dia desse, falou que o Brasil pode ser um modelo de democracia. O que você achou disso? Olha, eu tenho muito orgulho, né, como cidadão, das coisas que estão acontecendo, no sentido de nós estarmos mostrando para o mundo que temos 3 poderes independentes, que podemos julgar todos os tipos de pessoas. Então, militares que nunca foram julgados estão no banco dos réus, que não se pode agir impunemente a partir de posições de poder. Então, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho orgulho do trabalho que presidentes como Fernando Henrique e Lula fizeram no sentido de distribuição de riqueza. Tenho orgulho da questão da diminuição do analfabetismo, coisas que a gente falou aqui. Então, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. É claro que nós estamos vivendo um momento desafiador em todas as sociedades, porque as mídias sociais criaram uma forma de comunicação muito fechada em si mesmo. Então, as pessoas acabam lendo o que elas já pensam e se tornam mais radicais, de certa maneira. Porque o fato de você não dialogar com pessoas e formas de pensar diferentes criam radicalismos. Terminei A Morte de Ivan Ilitch. Esses russos eram tudo depressivos. Esse livro é só desgraça, tristeza. As relações humanas são terríveis. Não tem um passarinho cantando numa árvore, um pôr do sol, um drink com os amigos. É só derrota. Briga, doença, tristeza, pobreza, miséria. Renato gosta de ficar lendo só isso, hein? Pior que eu tô gostando, viu? E ficaram me dizendo assim, não, mas o livro para começar na literatura russa é Noites Brancas de Dostoiévski. Não é Valer Tolstói, é muito mais de buenas. Eu li hoje, indo e voltando do trabalho, se eu terminei o livro, é bem mais fácil a linguagem, não tem a linguagem arcaica. Eu não tenho orgulho de muitas coisas que acontecem no Brasil, mas eu acho que o Brasil, no momento, está dando sinais de uma democracia mais vital do que outros países que estamos vendo por aí. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Como que você, por exemplo, como judeu, vê a situação ali em Israel, na faixa de Gaza? Como que você vê, Luiz? Olha, eu vejo com enorme tristeza, crítica. Eu acho terrível, não, acho o ato terrorista que de alguma forma deflagrou essa última parte do conflito, embora o conflito não começou aí. Sim. Havia atos muito ruins, bárbaros, até na convivência de Israel com os palestinos. Então, não estou colocando como marco zero, claro, o atentado, mas sou muito contra o atentado do Hamas e os métodos terroristas em geral. Sou contra a ocupação de Israel dos territórios palestinos e a forma com que os palestinos vêm sendo historicamente tratados. E a guerra é uma guerra terrível, uma guerra que atingiu populações civis de maneira quase inédita, né? Não inédita por causa das guerras mundiais, da Segunda Guerra Mundial, em que milhares de civis foram mortos, mas dessas guerras contemporâneas, um índice altíssimo, maior número de mortes de jornalistas na história de todas as guerras, mas crianças. Então, como judeu, e eu não sou um judeu religioso, mas os valores judaicos fizeram parte da minha criação, eu fiquei abaladíssimo e crítico aos dois lados, mas basicamente depois, com a atividade desse governo espúrio de Israel, eu fiquei acabado mesmo. Sim. Muita dificuldade de ler como judeu.
que aquelas coisas estavam acontecendo. Sim. Não considero esse governo de Israel um representante dos judeus. Sim. E do que nós, judeus, de certa forma, já contribuímos para a história da humanidade. Qual é a dificuldade hoje de prover diálogo? O trabalho de comunicação, qualquer trabalho, o seu trabalho aqui, o jornalismo, o trabalho de comunicador, é um trabalho de respeito, é um trabalho de você respeitar quem está te ouvindo. Você está dedicando aqui 1h30, 2 horas do seu tempo para conversar com pessoas, mas através dessa conversa você respeitar, você está, né, no teu ato profissional, você está respeitando. E o trabalho de um editor é esse também. E o trabalho do escritor é esse. E quando você se dedica à leitura, de certa maneira, você também está respeitando o que uma outra pessoa criou. Então, eu acho que comunicação, basicamente, é um ato de respeito. Não sei se eu viajei aí. Não, você viajou para onde a gente tem que ir, que é assim, como estar juntos num mundo tão, mesmo assim, cheio tão pontiagudo, né? Parece que não tem como conversar. Luiz, para fechar, vamos fazer uma lista de 3 livros para provocar quem está querendo encarar esse mundão cheio de ruído? Eu começaria pelo Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro do Lima Barreto que fala de um nacionalista fanático e que, de certa maneira, se desilude com o nacionalismo e, de alguma forma, acaba virando um cara fora da margem, né? Então, eu acho que esse livro marcou muito a minha vida e eu acho que ele permanece vivo. Muito atual, muito, né? atual. Um outro livro que marcou também a minha vida e eu acho que ele tem um lado contra o que nós vivemos é O Estrangeiro, do Albert Camus, porque é um livro que fala dos acasos, nem sempre para o lado bom, mas um romance existencialista em que mostra, de certa forma, como nós não controlamos perfeitamente o nosso tempo. Por fim, eu talvez gostaria de falar de um livro do escritor Ítalo Calvino chamado Barão nas Árvores. E é um livro que é um menino que, de certa maneira, está observando o mundo de cima de uma árvore. E eu acho que, de alguma forma, é uma metáfora bonita até para a escrita, né? De certa maneira, o escritor como um ser que está em cima de uma árvore, até para poder produzir o seu livro e olhando para a sociedade, para a realidade, produziu aquela árvore onde ele está. E nessa última parte do Provoca, nós vamos conhecer habilidades esportivas do editor Luiz Schwartz. Parece que rolou quase que uma carreira de goleiro aí. Vamos ver, até loguinho. É do radialista e humorista das antigas, Dom José Cavaca, a frase histórica: desgraçado é o goleiro,
Até onde ele pisa, não nasce grama. A gente sabe, a vida de goleiro está sempre por um triz, daquela defesa impossível de uma bola assassina ao risco do frango, implacável, iminente, que pode pôr tudo a perder. Me contaram que o meu convidado, o editor Luiz Schwartz, foi um grande goleiro nos tempos da escola. É verdade, Luiz? Eu fui um bom goleiro. Minha modéstia não permite usar a palavra grande, mas eu grande de altura. Defina um bom goleiro. Você era... Não, como a gente falava, eu catava bem. Catava bem. Era disputado na hora de escolher os times. Eu jogava futebol de salão, principalmente, no colégio. Pô, você era maluco, então, além de goleiro. Depois, no final da minha carreira, que eu acabei bem cedo, até com 40 e poucos anos, tem muita gente, né? O Chico ainda joga futebol com 80. Eu conto no livro Minha Vida de Goleiro, filho único, e eu ficava muito em casa, sozinho, e aí eu começava a chutar a bola para a parede, eu morava num apartamento, e eu mesmo defender. E aí foi o começo da minha vida de goleiro. Foi muito legal para mim, porque eu era um garoto tímido, não era um cara criador de amizades muito fácil, assim. Eu era muito calado, eu era bom aluno. E aí, de certa maneira, o fato de que eu jogava bem, fui do time da minha classe, depois fui escolhido para ser o goleiro do Rio Branco em competições. Isso aí abriu a minha vida social juvenil. Então, foi bem legal. Na verdade, eu não escolhi o gol, fui escolhido pelo gol, de certa maneira. O jogo será entre Criciúma e Paris Saint-Germain. Olha, o Leonardo, a visitou, ele deu um domínio e vai chutar. Ué, tá da chuva, menino! Ah, não! Que droga! Como foi essa infância fora da função ali nas traves? Eu tive 2 caminhos para criar mais amizades e socialização, né? Um foi o futebol, que, como eu te contei aqui, passei a ser... aparecia em foto do jornalzinho da escola, sim, fazendo uma defesa. Popular, foi ficando popular. De alguma forma, me abriu muitas portas e eliminou um pouco da minha timidez. Depois, meu pai era um homem... religioso, não ortodoxo, mas observante do judaísmo, né? Então, nós íamos a uma sinagoga que tinha, e eu ia, né? Meu pai me levava toda sexta-feira, como se fosse a missa de domingo, tem o Shabat, né? Na sexta-noite, e íamos também no Ano Novo, nas festas judaicas, né? E lá eu vi um grupo juvenil de jovens judeus que se encontravam, tipo de escotismo sem uniforme de escoteiro, e sem as regras do escotismo. A gente se encontrava todos os sábados para fazer atividades sociais. Tipo o quê? Nós nos reuníamos em grupos da mesma idade e que tinham um monitor e uma monitora. E olha, isso foi importantíssimo para a minha vida, porque logo virei monitor. E o que é um monitor ali? Não uma pessoa que está cuidando de outras crianças, né, mais jovens do que ela, promovendo jogos, discussões, debates. Então, não era um grupo religioso, a finalidade não era religiosa, mas era uma finalidade social, sim, no seu meio judaico. Então, eu virei, de alguma forma, eu entrei lá como um rapaz muito quieto e tímido e virei, de alguma forma, um pequeno líder ali, de outras crianças e depois até um pouco do grupo todo. E, de alguma forma, foi importante também para a minha vida profissional, porque hoje eu tenho uma empresa de porte médio, né?
E no trabalho de edição é um trabalho coletivo e que exige Poxa, a liderança. Essa sua empresa de porte médio é a maior editora de livros do Brasil, né, Luiz? Sem contar os livros didáticos, né? Sem os livros didáticos, aí no volume você fala, né? São empresas maiores, volume, vendem mais. Isso. Mas nessa empresa tem uma particularidade que me chama a atenção, eu creio que todos nós admiramos, né, o trabalho da Companhia das Letras ao longo de muitos e muitos tempos, né? Você hoje não é mais o dono da Companhia das Letras, né? Você tem uma porcentagem, mas é o cara que manda. Ensina como é que faz isso, Luiz. Eu mando sem mandar, né? De alguma manda forma. sem mandar. Eu acho que a sabedoria está nisso, de alguma forma, de você construir consenso, não ser um chefe autoritário. Eu faço perguntas, eu deixo as pessoas tomarem decisões, acertarem, errarem. Então, isso sempre foi assim ou você... Não, eu melhorei com o tempo. Mas a idade ajuda, né? Isso. Prejudica muita coisa, mas eu acho que tem que ser um chefe que não manda mesmo, ou que manda o mínimo possível. Sim. Procura trabalhar consensos. O quanto que o fato de você ser sócio da sua parceira de vida ajuda o trabalho ou prejudica o casamento? Como é que faz a dosagem disso? Até agora a gente está bem, porque nós estamos casados há 46 anos e estamos juntos há 53. Quer dizer, eu acho que está indo bem. Tem uma estrada aí, né? Tem uma super bem. E você, é bom falar, tem uma história com um editor incrível, que é o criador da Brasiliense, e que eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo foi impressionado por muitas das coleções que surgiram ali, dos selos e tudo mais. O quanto que o garoto ali, o cara que chegou na profissão, encontrou um mentor, assim. O Caio Graco foi um editor excepcional. Eu tive muita sorte de cair lá como um estagiário da FGV, que pretendia não ser mais empresário. Literalmente, Literalmente. estagiário? Eu entrei lá porque seria o herdeiro de uma gráfica de cartões da minha família, né? Cartões de calcomanias, papel de presente. Eu sou filho único, neto único. Então, acabei indo para o destino que estava sendo traçado para mim, não traçado por mim. E aí eu entrei na GV e lá eu resolvi que não era minha, que eu ia ser professor de sociologia, mas eu precisava fazer um estágio para obter meu diploma. E eu queria ser um pequeno livreiro, então eu pedi para o Eduardo Suplicy, eu trabalhava no departamento de sociologia como monitor, e ele me apresentou para o Caio Graco para fazer um estágio. E aí eu tive essa grande sorte de encontrar um empreendedor iluminado, formador de gerações também. Sim. Na época que a nossa geração estava começando, sim, nós começamos de alguma forma juntos, sim, né? Todo o nosso grupo, Matina Suzuki no jornalismo, você na televisão, uma geração ali. E eu estava ali do lado de um cara que soube realmente me ensinar muita coisa e com quem eu aprendi quase tudo da profissão. Depois eu fui ter um outro mentor, que é o Jorge Zahar, mas já quando eu criei a companhia. Mas eu tive a sorte de ter esses pais postiços, né? Sim. Me ajudaram muito profissionalmente.
a drink, take a drive, go and see what you can find. If your daddy's rich, take me out for a meal. If your daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a ton of a ton. Aquele momento ali tem umas convergências com o agora, porque ali foi onde surgiram várias coleções para traduzir um mundo que estava ficando mais complexo, né? Aquilo lá era um momento em que os jovens, fim da ditadura, os jovens estavam indo para as ruas se manifestar, né? Enquanto eu estava na Brasiliense, direta já, Sim. O Caio teve uma posição importante, porque ele inventou aquele negócio visto amarelo pelas diretas. Isso. Na hora que ele falou, eu achei que estultice, né? No fundo, uma coisa genial, né? Que ele bolou. E aí, esse grupo de estudantes universitários, principalmente, estava tentando bater as portas da indústria cultural, indo aos festivais de cinema, ouvindo Arrigo Barnabé, e a partir do Arrigo Barnabé, querendo ouvir Stravinsky e outras coisas. Mas era um grupo jovem mais elitizado do que hoje. Mas tem essa coisa semelhante que você está falando, que é o jovem que entra aí no mundo da cultura. De explorar limites, né? De achar que pode ser mais, né? O Brasil é um país jovem, né? Então, de certa maneira, a gente vai ter sempre um mercado editorial pautado pelos jovens, né? Como que você virou editor dessa coleção na Brasiliense com tão pouca idade? Na verdade, o editor dessa coleção mesmo foi o Caio Graco. Ele foi a pessoa que teve a ideia a partir de uma coleção espanhola que um amigo dele, que era o terrorista que fugiu do Brasil e vivia em Barcelona, o Carlos Knapp, um publicitário fantástico, que se envolveu de alguma forma ajudando a luta armada, mandou uma coleção para ele, chamada Biblioteca de Iniciação Política, ou de Formação Política, que era Que é o Capitalismo, que é Sim. E o Caio teve essa ideia e falou, puta, isso aqui precisa para o Brasil de Brasil hoje. é agora. Só que ele achava que era só traduzir. E chegou para mim e falou, eu vou viajar, ver o que precisa ser mudado aqui nessa coleção, para adaptar para o Brasil. E aí eu vi que precisava mudar tudo. A ideia era muito boa, mas precisava fazer do brasileiro. E assim eu participei da formação dessa coleção, idealizada exclusivamente pelo Caio, e que depois também eu dividia muitas vezes a edição dos textos com ele, mas depois eu passei a editar outras coleções, das quais me orgulho bastante, Encanto Radical, Circo de Letras, foi tudo a história. Cantadas literárias. No seu livro você fala que se tornou alguém insuportável no começo de carreira. Por quê? A espiral do sucesso é uma droga, né? De certa maneira. Sobre isso. Droga no sentido da excitação de perder, que dá, né? Então, de alguma forma, eu acho que as ideias vinham muito rápidas na minha cabeça. Eu acho que eu estava em surto maníaco, não grave, não causando um dano muito grande nem para mim, nem para as pessoas, mas eu estava vivendo aceleradamente, sem uso de droga nenhuma, mas é muito acelerado. E aí eu tinha muitas certezas. E não tem nada melhor que uma depressão para derrubar suas certezas. Isso eu fui pagar o preço depois. Isso é caro, né? Eu acho que eu fui chato pra caramba. O Papai Noel falou que vai analisar o seu pedido e vai ver se você tá merecendo ganhar o cachorrinho que você falou. Papai Noel, eu sou mó legal. Sou mó legal, pode confiar em mim. Pode confiar em mim, Papai Noel, sou mó legalzona. Então me responda uma dúvida muito simples, Luiz Schwartz. O que é a vida? Cara.
vou tirar um sarrinho de você, é uma provocação. Legal. Então me responde uma pergunta mais simples, Luiz Schwartz. O que é a vida? Além da provocação... é tudo de bom, né? O que não é bom é o espectro da morte na nossa vida, né? Sei lá, não dou para filósofo, Marcelo. Tudo que eu falei é muito banal. Como editor, você fica com vontade de tirar alguma parte do que nós falamos aqui hoje? Eu acho que eu filosofei com abundância aí, né? Quer que eu dou uma enxugada? É, então, quando eu viajei demais, você dá uma enxugada. É bom viajar, Luiz, é muito bom. Foi uma viagem boa. Obrigado pela visita, querido. Imagina.